Graça e paz, povo precioso que vai amar Jesus, o Yeshua HaMashiach, quando me conhecer. Tô aqui em missão secreta. Já ouvi seu sonho, Thaís. O sonho que você me mandou, deixa eu desbloquear aqui. Não. Ixi, errado, pera. Isso. O sonho que você me mandou, a parte que ficou faltando, que você me mandou. Ai, meu pai. No dia 3 de janeiro, que era sobre mim, essa parte realmente, vala-me Deus, tem muita coisa. Eu vou ter que escutar tudo de novo. Tá, vai ser só pra tu então, Thaís. Tomara que você não fale nada a meu respeito, porque se você falar, eu vou ter que cortar, porque meu milagre tá em andamento e só a Nata conhece os detalhes. Então, se tiver informação, eu tenho que cortar. Peraí. Deixa eu ver. Então, minha amiga, deixa eu terminar de falar. Eu tava te falando no primeiro áudio. Eu tô na avenida, tá fazendo um barulhão de carro. Mas vou mandar pra você mesmo assim. Porque em casa tá complicado, né? De falar com você. Tá difícil. Mas, nesse caso, essas lutas que a gente tem passado, sabe o que o papai tem falado pra mim? Papai do céu? Não é por mágoa, sabe? Porque a Bíblia diz que nós não podemos guardar mágoa, né? A justiça e a vingança pertencem ao Senhor, o nosso Criador. Mas eu andei pensando, porque o papai faz a gente lembrar das coisas que a gente já passou, não é verdade? Então, Thaís do meu coração, vou ter que deixar você falando sozinha aqui esses áudios, porque não é áudio de sonho, é áudio das suas reflexões, e você cresceu muito espiritualmente. Depois eu escuto isso daqui, eu já tô bem tranquila dos seus raciocínios, não é aquela menina imatura que só quer falar da parte romântica do milagre, né? E aí não evolui nos outros departamentos. Então vamos passar isso daqui. Tem sonho do dia 31 de dezembro. Oi, Gweninha, você tá aí, Gweninha? Preciso falar com você urgente. Responde eu. Gweninha, você acredita que o meu telefone do nada, ele trincou toda a tela? Ai, que droga. Ai, Senhor, tô tão triste, meu Deus do céu. Eu tava orando porque já faz anos que eu passo a virada de ano em casa, sozinha, né? Meu pai foi pra igreja, ele tava na igreja da minha irmã. E a minha mãe tá viajando, ela tá lá em Penápolis. E eu tô aqui em casa, tá eu, o Espírito Santo e os cachorros. Eu passo sempre a virada do ano sozinha em casa, isso já tem anos. E eu tava orando, Buena. O meu celular, ele caiu em cima da toalha, eu não escutei barulho, meu telefone trincou. Ai, Buena, misericórdia, Senhor. Não sei se o papai do céu disse que eu não fui pra igreja, fiquei aqui em casa, mas eu tava em oração aqui o tempo todo. Eu tava assistindo a live da igreja, né? Da igreja do Rodrigo Salgado, que eu congregava lá antigamente. Tava assistindo a live dele, tava assistindo a pastora Ana Paula Gomes antes dele, né? Antes de eu colocar nessa live, eu tava assistindo uma outra live também com uma mulher de Deus, serva do Senhor. Então eu não sei se Deus tá desagradado comigo, se o papai do céu tá triste comigo. A gente geralmente tem um costume errado de achar que nós estamos sendo castigadas. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só não entende durante o percurso, mas lá na frente a gente vai entender os detalhes. Então, não pode ficar pensando assim, porque eu sirvo a Deus, porque eu tô buscando o Senhor, eu não vou tropicar, não vou bater o meu dedinho. Podem acontecer coisas ruins? Podem, mas tudo é teste. Você vai murmurar? Se você começar a murmurar, o teu milagre acaba aqui. Se você começar a falar, eu pensei que o Senhor estava comigo. Tipo assim, a gente entristece, mas tudo é um teste. E a pessoa que ela começa a falar, eu pensei
que Deus estava cuidando e acabou. Fia, não tem mais milagre para você. Pessoa que murmuradora não tem milagre. Então eu creio que tudo é teste e eu creio que eu tenho sido aprovada. Então vai nessa fé. Amiga, então permitiu o telefone quebrar. Eu não sei se é fúria do inimigo, sei lá, tô totalmente sem, sabe? Me entristeci tanto agora porque essa tela é tão cara pra trocar, né? Eu tô sem dinheiro. Eu não tenho emprego fixo. Ai, dá uma vontade de chorar, sabe? Misericórdia, tá pedindo tanto pra Deus, né? A vontade de chorar, fia, porque passar o 31, passar a virada de ano sozinha, fia, já dá vontade de chorar, né? Quando a gente atinge algumas maturidades, algumas reflexões, e aí o celular ainda estraga, normal. Destravar aquele processo do meu dinheiro sair, e parece que só tá acontecendo. Misericórdia, nem virou um ano, eu já tô com meu telefone quebrado e eu não tenho notebook. Eu não tenho computador. Eu preciso desse telefone, porque esse telefone aqui ele é muito bom pra mim poder estudar. Não é assim aquele telefone assim gigantesco, né, que tem tanta coisa nele assim. Mas ele é um Samsung A31. Pra mim tá ótimo, né? Meu cunhado que me deu de presente o ano passado. Rapaz, valorize esse cunhado. Ai, meu Deus do céu. Nem sei como que eu vou pagar pra arrumar esse telefone. Nem sei. Meu aniversário é dia 20 de janeiro. Uhul! Eu vou pedir pra minha irmã. Porque a minha irmã não ganha mal, não. Minha irmã ganha bem, graças a Deus. Mas eu vou pedir pra ela me socorrer, né? Vamos ver, porque minha irmã também é tão complicada, né? Quando você pede ajuda pra ela, a resposta sempre é não. Ai, Goianinha do céu. Mas como você precisa, seja humilde. Que luta, viu? Meu Deus do céu. Qual que é o propósito disso? Meu telefone que a única coisa que eu tenho. Tô aqui, tô... Ai, meu pai, começa a chorar. Dá um nervoso. Normal. Vamos lá, 3 de janeiro. Oi, Goianinha, paz do Senhor Jesus, mulher de Deus. Bom dia. Eu tô mais calma, viu? Tô mais calma, graças a Deus, melhorei. O meu telefone permanece com a tela trincada. Ainda não tenho condições de mandar arrumar. Tô orando a Deus por uma providência divina, financeira, urgentemente na minha vida. Tô em campanha, buscando a presença de Deus, pedindo pra Deus fazer um milagre, né? Porque, como você fala, nossa demanda não é nada fácil, né? Tô aqui em casa sozinha, claro, acima de tudo, aquele que nunca me deixa sozinha, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas assim, em pessoa, né? Em pessoa tá eu, os animais, né? Meu pai saiu, ele tá com a minha irmã, foi passear em Piracicaba. Então eu creio que é a oportunidade que Deus tá me dando pra mim estudar de novo. E ontem também fiquei sozinha aqui em casa. Claro, acima de tudo, né? A presença de Deus que nunca me deixa só. Mas meu pai saiu também, ontem fui pro pronto-socorro, que ele sofreu uma queda de bicicleta. E aí tava doendo, sabe? Um pouco próximo da costela dele, mas não aquela dor horrível, não. Graças a Deus tá tudo bem. Mas ele foi pra Unicamp e ficou lá o dia inteirinho. Chegou em casa, era 8 horas, quase 8 horas da noite e não tinha sido atendido, mas tava feliz, né? Graças a Deus. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui na oportunidade pra mim poder estudar. Bastante coisa, viu, minha amiga? Preciso de 60 pontos e terminar logo essa matéria do primeiro módulo. Preciso. Nossa, tô pedindo pra Deus. Coloca eu nas suas orações, pede pra Deus me abençoar nas minhas notas da faculdade. Esse mês também tenho prova do curso. Ai, meu Deus do céu, tudo tão decisivo, Goiânia. Mas eu preciso te falar uma coisa. Um sonho que eu tive essa manhã. Eu acordei muito cedo hoje. Eu acordei pra colocar a Yolanda pra fora. E Yolanda é a galinha. Gente, Yolanda é a galinha, eu morro de rir. É minha galinha, né? E acordei pra colocar ela pra fora, porque ela dorme aqui no cantinho. Yolanda. No cantinho da porta da cozinha. Eu acordei mais ou menos, era 5 e pouco. Fui colocar ela pra fora. E depois que eu coloquei ela pra fora, dei comida pra ela, aguinha. Aí eu fiz uma oração de agradecimento a Deus. Nossa, que céu lindo, aquele céu maravilhoso, aquele nascer do sol lindo. Nossa, é um milagre as manhãs, né? Eu tava com sono, mas Deus me despertou. Ainda tô com
restinho de sono, mas isso aqui é sem vergonhice, né? Porque eu já dormi o que tinha que ter dormido, já dormi. Eu sofro desse mal. E aí de manhã fui lá, olhei pro céu, orei a Deus, uma oração de gratidão a Deus. Ai, foi lindo. Graças a Deus. Essa manhã foi a coisa mais linda. E deixa eu te falar, depois eu vim deitar de novo, né? Meu pai tava dormindo ainda. Minha mãe tá viajando, minha mãe não tá aqui. E meu pai tava dormindo lá no quarto dele. Aí eu vim deitar aqui no meu quarto, de porta aberta mesmo, deixei a porta aberta, os cachorros estavam aqui. Tá aqui no meu quarto, os cachorros amam ficar aqui no meu quarto e também amam ficar lá com meu pai, né? Eles adoram. Aí eu deitei, Goiânia, nisso que eu deitei, eu acredito Gente, uma pessoa que serve a Deus, é nítido que até o relacionamento com os animais é totalmente diferenciado. que eu tive um sonho. E deixa eu te falar esse sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa. Já é a segunda vez que eu também já sonhei com casa antes desse, mas não te falei o sonho, porque eu não conseguia lembrar bem. Mas o sonho que eu tive antes desse, que eu vou te falar, foi uma casa bem grande. Sonhei com uma casa bem grande, só que não era uma casa bonita. A arquitetura dela era bonita, só que a casa era triste, sabe? A casa não era feliz, a casa era triste. Eu vi uma mulher, essa mulher já era senhora. Não era uma senhora bem velhinha, não. Era uma senhora assim, na faixa de uns 60 anos. E eu sonhei que essa casa em cima, ela era aberta. Tinha toda aquela estrutura para você olhar para baixo, sabe? Olha, quando a gente sonha com casa, o negócio é o seguinte. Geralmente, a casa somos nós, tá? Geralmente, eu tô aqui no início do áudio e no desenrolar das coisas eu vou ouvindo e vou fazendo as considerações. Mas assim, a casa era muito grande, a casa era uma casa boa, mas era uma casa triste. Dá a entender que você tem uma estrutura espiritual, né? E você já construiu muita coisa, você já consegue ver aquilo que você passou, já te dá uma estrutura. Isso, a estrutura seria assim, o passado é o andar de baixo, né? Mas o problema é a casa triste. Então, por exemplo, eu tô aqui construindo o meu milagre. Então eu também passo dias que eu choro, tem dias que eu passo orando, tem dias que eu deveria passar mais tempo jejuando, mas são dias de luta, dia de oração constante. Como que é oração constante, Guina? Eu não tenho tempo para ficar 24 horas de joelho, não. Quem disse que eu não oro assim? Como eu oro com o papai num nível de intimidade muito grande, parece que alguém me chamou às 5 horas da manhã. Agora pronto, voei, peraí. Pensei que minha mãe tinha acordado. Mas o negócio é o seguinte, deixa eu focar que agora eu tô na dúvida se tem alguém me chamando. Eu acredito que a casa é você. E a casa triste é o seu estado enquanto você constrói o milagre. E isso prejudica o milagre. Isso prejudica o milagre. Então, assim, tem dias que eu fico afastada, não tô aqui conversando com vocês, mas é porque é o seguinte, eu tô investigando e refletindo em cima do meu milagre. Porque não existe milagre se eu vier aqui cuidar do milagre de vocês e não cuidar do meu. E eu tô num momento decisivo, né? Quem me conhece há mais tempo sabe. E aí, pronto, eu tô aqui, cuidei do meu na plenitude dele, aí eu consigo estar aqui com vocês, porque assim, muita coisa eu já alcancei, muita coisa eu já consegui, mas eu não consegui tudo ainda. Mas a alegria do Senhor na minha vida, ela é grande o suficiente para eu partilhar com vocês. E deixa eu desbloquear de novo que o trem bloqueou. Vamos ouvir. Peraí. Aquelas casas antigas, mas dava medo de olhar para cima. Medo de olhar para cima significa medo do que há de ser na construção desse milagre. Por quê? Porque você não sabe, meu Deus,
na construção do meu milagre, eu vou ter que ir muito longe, eu vou ter que ir muito alto, eu vou ter que me aproximar de Deus. E isso vai gerando construções de grande altura. Embaixo dessa casa, no primeiro andar, tinha a cozinha. Não sei se aquilo era a cozinha, mas lembrava muito um bar. E aí O andar de baixo, você olhou e você não sabe se é cozinha ou se era um bar. Por quê? Porque quando a gente começa a querer uma coisa, aquele desejo é o que nos alimenta. Então, cada sentimento seu, ele vai delineando a construção da sua casa, que é a construção do seu eu espiritual. Então, por que que você pode ter confundido e associado com bar? Bar vai indicar bebida. Bebida é quando a gente faz coisas certas, mas as motivações são duvidosas ou erradas. Então, assim, o papai, ele não fala assim, não, só vem comigo quem tem motivação certa. Não, vem do jeito que você tá. Vem se você é drogado, vem se você é prostituta, vem se você é adúltera, vem do jeito que você tá, entendeu? E aí o papai vai te cuidando, vai te lapidando. Você não vai ficar pronta de uma hora para outra. Então, essas motivações que precisam ser limpas, apuradas, podadas, que o papai vai fazendo isso, ele vai fazendo isso em doses que você suporta. O papai, ele não vai dizer não para ninguém. Você pode olhar nos evangelhos. Todo mundo que andou com Jesus sabia o que queria. Até Judas, que queria o que Judas queria? Era dinheiro, andava com a bolsa. Nem ele foi podado de andar com o Senhor. Então o papai sabia, o Senhor sabia o que cada um queria. Venha que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Os outros que estavam lá costurando rede com o pai só queria se livrar do serviço. O Senhor nem precisou falar muito, só precisou falar vem. E foram, porque o que você quer? Eu só quero me livrar desse serviço aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vale mais uma pessoa que sabe o que quer, mesmo que ela queira uma coisa que não esteja assim, que não seja uma coisa honrada, né? Vale mais essa pessoa na presença de Deus, porque é como Jacó lutando com o anjo. Você vai lutar pela sua bênção, do que aquela pessoa que não quer nada ou não sabe o que quer. Então, a pessoa que sabe o que quer é a pessoa ideal para andar com o papai, independente do que ela queira. depois eu me via no quintal dessa casa, eu me sentia aliviada. E aí depois eu tava do lado de fora dessa casa, eu via como... Estar no quintal dessa casa me parece assim. Essa casa é a construção do seu eu espiritual, mas existem outras coisas na sua vida que tem que ser construídas e que tem que começar. Acredito que é por isso que você está aliviada, porque outras coisas na sua vida foi dado um início. que era o lado de fora dela. O lado de fora dela não era feio. Era uma casa antiga, mas era uma casa que, se você olhar para uma casa dessa, você fala assim, nossa, não tenho condições de comprar, porque é uma casa grande. E eu vi essa casa do lado de fora. Quando você fala assim, é uma casa grande, então eu estou investindo em você, Thaís, espiritualmente, porque você me conquistou pela sua humildade, né? Pela sua paciência comigo, pela sua capacidade de se relacionar comigo, que eu também tenho as minhas dificuldades de relacionamento, mas eu incentivo as pessoas a se moldarem a mim, porque eu quero abençoar vocês. Não tem como eu me moldar a personalidade de cada pessoa. Então eu tenho as minhas limitações de conseguir me relacionar todos os dias com tantas pessoas, com tanta frequência. Mas você sabe que você é amada. E isso que é importante. E quando tem amor, existe perdão, e aquilo que não nos mata nos fortalece. E nós vivemos assim, vamos de glória em glória, porque eu quero traduzir para você, porque você é uma pessoa que dá gosto de investir pela sua humildade. Era uma casa grande, era um sobrado.
assim, estilo... Era um sobrado, assim, que não tinha muita coisa nele, assim, sabe? Era um sobrado, assim, estilo... Sabe aquelas casinhas que a gente faz quando é criança no papel? Era um sobrado daquele jeito, só que era alto. A cor dele era branca, eu acho que tinha alguns detalhes azul. Branco vai indicar que você tem um nível de esclarecimento espiritual, vai indicar santidade, e as partes em azul vão indicar que existe alguma tristeza. A gente sabe qual é, né, querida? Qual é não? Quais são? E o quintal dele, acho que tinha grama também. O quintal que tem grama indica que a esperança que você tem a respeito dos demais departamentos da sua vida. Se a grama é verde. Quanto mais grama, aí você vai poder saber. Só que eu me via do lado de fora depois, graças a Deus, que eu não queria ficar dentro daquela casa, não. Você se via do lado de fora, ou seja, você está conquistando outros departamentos da sua vida, porque a sua casa parece ser você relacionada diretamente ao seu milagre, que é um milagre na vida sentimental. E você falou, não queria ficar dentro daquela casa, não. Por quê? Porque quando a gente está lutando por um milagre na vida sentimental, não dá para viver só de romance e suspiros, e de pensar como aquele homem é lindo, aquela barba é linda, aquela boca é linda, porque você vai pirando. Então, você precisa baixar o seu nível de romantismo e cuidar dos outros departamentos e deixar o nível romântico mais lá pra frente. Era uma casa triste, sabe? E tinha um homem e uma mulher dentro dessa casa. Então, tinha um homem e uma mulher. Então, vamos analisar quem é esse homem e essa mulher. E eu tava com a minha mãe. Eu estava... O fato de você estar com a sua mãe na sua vida, ela indica figura de autoridade divina. Quando a gente sonha com o pai, com a mãe, na verdade, maioria das vezes, a gente está sonhando com o Senhor, com o papai. Com o seu pai, é quando é um assunto mais racional, é o seu lado racional, aí aparece seu pai. Quando é a sua mãe, é porque é o Senhor cuidando de alguma coisa da sua vida sentimental. Com a minha mãe. E se você tem um casal, se a sua mãe está junto com você, então me parece que o casal, né, é sobre é algo referente à sua vida sentimental. Vamos ver. Tava com a minha mãe nesse sonho. Acredito que é alguma coisa boa, né? Porque eu tô com a minha mãe. Isso, já Só que aí sabe. depois eu vou pro lado de fora e eu vejo essa senhora. Eu acho que ela é professora. Eu não sei se ela é professora. Mas ela fala sobre alguma coisa de obra social para ajudar as pessoas. E quando ela fala isso, eu tô na parte de fora da casa dela. E aí eu fico mais aliviada, porque era um dia lindo, era um dia claro, um dia ensolarado. Essa senhora pode ser uma representação, é o seu eu espiritual, quando o assunto são as conquistas que você precisa alcançar na sua vida. Por que é uma senhora? Porque os seus anseios vão gerando envelhecimento dos personagens. Porque o seu querer também envelhece. Então você passa a vida toda querendo, não sei, uma faculdade, um emprego, o marido tal. Então, aquele querer, aquela esperança, aquele amor, aquele sentimento, ele também envelhece. É por isso que os personagens vão envelhecendo. Então, acredito que a senhora seja isso. Mas o que ela fala é alguma coisa sobre obra social, então acredito que já é sobre a sua missão. Então, olha só, quero que você entenda o seguinte. Na nossa escalada espiritual, eu quero que você entenda que existem 10 degraus. Você já está avançada. Aceitar Jesus, isso para você já é um degrau antigo. A sua gestação espiritual também você já passou. Batismo nas águas, que é o terceiro degrau, vai indicar o seguinte, que você precisa se arrepender dos pecados dos quais você tem consciência. Então agora você vai começar a passar num batismo de fogo, né? Que você vai ser purificada. Todos nós vamos passar num batismo de fogo. Não é só batismo nas águas. Guina, me prova isso na palavra. Porque tem que ser na palavra. Jesus, depois que ele foi batizado,
né? Ele foi lá, ele se submeteu, João Batista batiza ele, ele vai passar 40 dias no deserto. Só que o prazo que o Senhor foi, é um prazo de 40 dias. Tem gente que passa a vida inteira no seu deserto, no seu batismo de fogo, né? E ela não termina nunca. Aí tem gente que se nega sequer a aceitar Jesus, vai passar o resto da vida no inferno, que é o batismo de fogo. Então vamos continuar. Parado. E nisso aí ela já tinha fechado o portão e eu vejo a arquitetura da casa pelo lado de fora. É uma arquitetura que não é feia não, só que ela é triste porque a casa precisa de passar por uma reforma, sabe? A tristeza é em você, precisa de uma reforma, é você espiritualmente, porque tô falando que eu não tenho dias tristes, querida, tem dia que eu choro, mas assim, antes, digamos que uma única tristeza me derrubasse por 3 meses. À medida que eu fui seguindo esse caminho, que eu descobri interpretação de sonho, que eram instruções muito precisas e específicas para a minha vida, se antes eu ficava 3 meses, passou a ser 3 semanas. Depois, quando eu fui evoluindo mais, em vez de passar a ser 3 semanas, passou a ser 3 dias. Depois passou a ser 3 horas. E às vezes 3 minutos. Então, o seu tempo de resposta, ele vai aumentando, mas não quer dizer que você não vai passar tristeza, você não vai chorar, você não vai passar essas coisas, entendeu? Mas o papai está falando sobre você precisar de uma reforma, significa precisa ter um avanço para que o seu tempo de resposta diminua, ou seja, para que você reaja mais rápido às tristezas que vierem. Sabe? A casa não é feia, mas ela precisa de passar por uma reforma. E a parte de dentro também. Eu lembro que eu entrava na parte de dentro, a minha mãe, eu não sei como que a gente subiu lá, mas eu sei que a gente saiu dentro de um quarto. A gente saiu dentro de... Se vocês foram direto pro quarto, então é sobre a parte mais íntima do seu eu. A gente conseguiu estar dentro de um quarto. E dentro do quarto não era feio, horroroso, não. O quarto era até bonito. Eu lembro que a janela do quarto estava aberta. Tá, a janela do quarto estava aberta. Muito provavelmente a janela seja o seu milagre. Muito provavelmente. Por quê? Porque quando a gente olha por uma porta, significa que você tem acesso a algo. Então, se foi foco a janela, você está olhando, você mirou a janela, é algo que para você ter acesso ainda tem um impedimento parcial, né? Que seria a parede. Por que, Gwena? Me explica isso na palavra, porque o Senhor fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, entendeu? Então, janela significa, em parte, você já tem o acesso, né? O que é o acesso? A fé, o querer algo, mas do qual você ainda não tem acesso. Então, às vezes, você tem uma janela com grade. Então, às vezes, você viu alguma coisa e você desejou, mas nem que você queira escondido, nem que você queira fazer a coisa errada para conquistar, você não vai conseguir. Às vezes, você tem uma janela sem grade, né? Ou seja, durante o seu processo de milagre, você vai ter que decidir não pecar, porque você vai ter acesso, como Adão e Eva lá. Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal está bem aqui no meio do jardim. Entendeu? Então, às vezes, você vai ter, assim, vai ter acesso. Porque, tipo assim, tem aquela janela, que a janela é tão grande que parece uma porta. Falta um tantinho, assim, para ela ser uma porta. Isso significa que seu milagre já está bem avançado. Mas, para que o papai vai com você, você tem que esperar um tiquinho mais. Porque aí, às vezes, Vou dar um exemplo. Às vezes, você pensa assim... digamos, você traduz sonho, você entende que uma determinada pessoa vai morrer, exemplo, e que você vai receber uma herança. E aí você ama aquela pessoa, você já chorou pela morte dela, já sofreu,
ela ainda nem sabe que vai ficar doente, você já está digerindo informação e daqui a pouco você já digeriu informação e a pessoa está lá viva, mas você já está ansiosa no processo, você começou a ansiar pela morte da pessoa porque você precisa da herança. Então, eu estou dando esse exemplo porque existem coisas que você não pode saber a respeito do seu milagre, porque se você souber, você vai pecar, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Por exemplo, dentro desse caso que eu dei exemplo, você está passando uma necessidade. Você sabe, você traduz sonhos, sabe que alguém vai morrer, e aí você vai começar a ficar ansiosa. Então, tem coisas no seu milagre que você não sabe, eu e você não sabemos, mas é para o nosso próprio bem. E eu lembro que essa senhora, eu acho que ela estava dentro do quarto. Eu não sei se a minha mãe trabalhava nessa casa. Só sei que o quarto eu me lembro. Eu acho que era o quarto de um casal, só que não era uma casa feliz. A casa era grandona, não tinha beleza por dentro, era uma casa limpa, não tinha bagunça. Se a casa era limpa, filha, glória a Deus. Isso significa que apesar de você estar triste, né, com coisas que você provavelmente deseja e não tem acesso no momento, mas se alegrar porque está caminhando com o Senhor também é um grau do seu milagre. Por quê? Porque o quinto degrau da sua evolução espiritual, ele é o seguinte: deleita-te no Senhor. O que é deleita? Regozija, aproveita a companhia dele, porque a gente vai em direção ao milagre só focando no milagre, focando no milagre. O objetivo é que ao longo do processo você perceba que o milagre é: eu estou andando do lado do meu pai. Meu pai é o homem da minha vida, o meu pai é o homem mais lindo, meu pai é o homem mais perfeito, com meu pai eu tenho liberdade. Como que você vai se relacionar com o papai? Se você falar assim, não, eu vou me relacionar com o papai a uma certa distância porque ele é um Deus todo-poderoso, sim, filha, fica na distância que você quiser. Mas se você for aquela filha tipo eu quero colo. Eu falo assim, eu quero brincar com os teus cabelos. Eu quero pentear o teu cabelo. Eu adoro, eu tenho a imagem da trança que eu quero fazer no cabelo do papai. Então é você que vai falar à distância. Então, por exemplo, tem muita coisa que eu não consegui, mas eu me alegro, porque enquanto a gente conversa, tem hora que eu falo assim, não, vamos parar de falar do meu milagre, vamos falar de nós. É isso que eu quero. Que você chegue, é essa parte do milagre que eu quero que você conquiste. O deleita-te no Senhor. Por quê? Porque quando você se deleita nele, você passa mais tempo com ele e ele passa mais tempo cuidando de você. Não, mas era uma casa que não tinha aquela, sabe, aquele ar de, ai, que alegria, que felicidade, não tinha isso. Mas tinha cortina no quarto, acho que tinha uma cama de casal, não me lembro se tinha uma televisão no quarto. Se tinha uma cama de casal, é sobre a sua vida sentimental? Sim. Por quê? Porque se fosse cama de solteiro, o papai estaria falando o seguinte: olha, existe algo ainda no seu milagre que está barrando, que está impedindo. Então, de repente, você está na sua vida sentimental e você está orando, e aí você sonha e só aparece cama de solteiro. Existe um impedimento. Existe um impedimento e você tem que passar de nível. Papai, vamos conversar sobre isso? E aí você vai ver, às vezes o próximo sonho não foi um sonho bom ainda, mas ou você tem que ver que houve uma evolução, era cama de solteiro e agora é cama de casal. Então, filha, é evolução. Só sei que eu não sei se a minha mãe foi levar uma roupa lá no quarto. E aí depois parecia que a parte... Se sua mãe foi levar uma roupa lá no quarto, indica sim que o papai está querendo entregar para você uma nova maneira de pensar e de agir. De baixo era uma cozinha, só que não era cozinha, era um bar. Bar é porque a motivação, você sabe que bar, bebida, é quando você tem desejos certos, mas as motivações precisam ser aparadas. Sabe? Estranho isso. E como eu te falei, o lado de fora da casa era um lado de fora antigo. Precisa de renovo. Precisa passar por uma reforma, tipo, meu Deus, a casa
Porque imagina só que você vai deixar pra ficar alegre só no dia que você conseguir seu milagre. Fia, quem olhar pra você e falar assim, aquela ali tá andando com Deus, não é que você tem que botar um... Você é obrigada a botar um sorriso na cara pra conquistar as pessoas, não. O sorriso, a alegria, ela é consequência de uma pessoa que está se aproximando do papai. Quando você vê assim, caramba, tanta gente fala dele. Tanta gente fala dele. Eu falo com ele. Mas ela tá feia por falta de cuidado. Era isso. Tem tudo pra ser bonita, mas ela tá Preciso feia, dizer? ela tá triste Preciso nem por dizer. falta de cuidado. Deixa eu te falar, Gueninha, o sonho que eu tive essa manhã. Outro A sonho casa agora. que eu sonhei essa manhã é uma casa simples. É uma casa de pessoa humilde, de pessoa bem pobrezinha. Já essa casa anterior que eu tinha sonhado, ela não era linda, né? Não era aquela casa que você entra e tá maravilhosa, como eu te falei, como eu disse pra você. Agora, uma coisa que eu preciso explicar pra você, Thaís. Por exemplo, às vezes você sonha com uma casa, depois você sonha com outra casa. Por que que isso acontece? Porque os nossos sentimentos, eles oscilam. Então, chega um momento, por exemplo, hoje eu tô cheia de fé no meu milagre, tô tranquila do meu milagre, o meu milagre está sendo construído. Aí você vê aquela casa. Daqui a pouco, no dia seguinte, você tem uma baixa de energia. Você tem uma baixa de energia. Qual que é o objetivo? Papai tá falando assim, ó, filha, você tá andando numa corda bamba, você tá começando a desequilibrar. Houve um retrocesso. Então você precisa sempre analisar o que são graus de evolução dentro do sonho. Por exemplo, você sonha. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Muitas vezes em sonho, digamos, você tem o homem lá que você ama. Muitas vezes em sonho, papai vai mostrar ele para você no sonho e é como um animal, um bichinho, entendeu? Ele foi representado por um animal. Aí você fica triste pra caramba quando eu conto, né? Mas de repente, o que você tem que analisar? Primeiro é um animal, no sonho ele foi representado, digamos, por um sapo, né? Por quê? Porque precisa de transformação. Foi representado por um sapo. Ixi, animal de sangue frio. Mas no sonho seguinte, ele já foi representado por um cachorro, animal doméstico e animal de sangue quente. Houve evolução. Até o dia que o papai vai, tipo assim, o papai vai ensinando você a mulher que ele quer que você seja. E aí quando ele atinge o ponto, isso, Thaís, essa é a mulher que eu quero que você seja. Porque quando você for essa mulher que eu quero que você seja, o seu milagre, o fulano de tal lá, ele vai reagir a você desejoso de você. Agora vamos continuar. Só que é uma casa que você olhando por fora, você fala assim, nossa, a casa precisa de reforma, mas deve ser de uma pessoa rica, né? A casa não tá aquelas coisas, mas é de pessoa nobre, porque era um sobrado grande, alto, tinha um muro bonitinho, portão, né? E pelo que eu me lembro, a casa anterior tinha portão de madeira. Precisava passar uma verniz também no portão. Portão de madeira. Então, assim, como você mencionou portão de madeira, me dá a entender o seguinte. Você, em relação ao seu milagre a cuidar de outras vidas, você está receptivo. Você não está escancarada para todo mundo, mas você é receptiva. Por quê? Porque é madeira, né? É diferente quando você sonha e as grades são de ferro. Ou seja, eu falo com você através das grades, mas ainda existe uma barreira entre nós. O portão tava bem assim, esquecido, sabe? Mas era portão que fechava. O portão estava esquecido, precisava de verniz, significa assim, você precisa ser mais eficiente, né, na obra. Não sei explicar exatamente, mas é nesse sentido aí. Tinha fechadura, né? Era uma casa que você passava na frente. Tinha fechadura significa eu vou analisar a pessoa, qualquer pessoa que se aproximar, para que eu vá cuidar. Eu não vou cuidar de qualquer pessoa. Eu tenho tranca. Eu tenho restrições. De alguém nobre, mas precisa de uma reforma. Só que essa casa que eu sonhei hoje de
casa de uma pessoa bem simples. Ó, então vamos ver que dia foi aquele. Pera aí. Ai, você mandou sonhos. Ah, tá. Esse aqui acho que foi dia 29. Ah, não, foi do dia 31. Então, do dia 31 você passou sozinha o ano novo, né? Ficou triste pra caramba. A gente conversou um bocadão no ano novo. Mas, né? Houve uma baixa de energia e agora a gente tá vendo uma casa que retrocedeu. Casa de uma pessoa bem humilde, bem pobrezinha. E aí eu sonhei assim, foi o seguinte. Eu sonhei que eu tava dentro dessa casa. E eu sonhei que a casa tava uma bagunça. Sabe aquelas pessoas bem humildezinhas, só que não tem um pingo de organização dentro de casa? A casa já é simples, a casa já é um estilo de... É um estilo assim, não é que eu tô desprezando ninguém não, Gwena, não sou melhor do que ninguém, tá? Mas é que eu preciso de contar direitinho o sonho. A casa já é simples, já é humilde, a casa não tem piso, né? Então, assim, é uma casa bem simples e humilde, mas é aquelas pessoas que, a casa já é simples, já é humilde, não vamos limpar, não. Deixa do jeito que tá. Ah, tá. Então vamos lá. Então, olha só. Tem aquela casa lá estruturada. E aí agora tem essa casa. O que que acontece? Então, digamos, me parece o seguinte, que aquela casa lá é a sua fé e é sobre a sua vida sentimental. Mas lembra que você vai para o quintal, outras coisas precisam ser construídas. Era bom porque tinha grama verde. Então, existem coisas que você precisa evoluir. E aí agora você sonha com outra casa. Sabe o que me parece? Que essa outra casa me parece já que é sobre a faculdade, o curso que você começou. Bem humilde. Aqui, o seu milagre da vida sentimental já está bem evoluído. Agora, essa outra casa é outro departamento da sua vida. E como eu conheço você um pouco, eu falo um pouco, mas é um pocão, um bocadão. Então eu sei que você está negligenciando a faculdade, as coisas que você tinha que fazer, estudar para as provas. Eu sei que você está completamente desorganizada. E como eu já conheço essa parte da sua vida, dá para associar e perceber que na sua vida sentimental o milagre já está bem avançado. Não está feliz, mas está bem avançado na construção. Mas na sua vida acadêmica, no seu crescimento em outros departamentos, é a casa pobre. E tipo assim, tá bagunçado, ou seja, você tá totalmente desorganizada. E que mais? E tipo assim, não precisa limpar, e isso tá gerando pecado. Por qualquer sujeira é pecado. Por quê? Porque você precisa conseguir alcançar todos os departamentos da sua vida. Vida sentimental é um departamento. É um departamento que a gente anseia, né? Mas os outros departamentos vão ser degraus para que você chegue a esse degrau. Tô bem tranquila disso que eu tô te falando. A casa que eu sonhei essa manhã era exatamente desse jeito. Eu me senti muito incomodada dentro daquela casa. E eu vi que eu precisava de fazer alguma coisa. Foi aí que eu peguei uma vassoura. A vassoura não era nova, a vassoura já estava bem surradinha de velha. Mas dava para varrer. Eu peguei essa vassoura e comecei a varrer um pedacinho do quintal. Porque a outra parte do quintal, acho que era terra, né? Não dava para varrer muito bem. A parte que era cimentada do quintal, eu peguei e comecei a varrer. Aí tinha uns matos que nascia, sabe aqueles matos que nascem no cimento mesmo, quando o cimento tá rachado, de muito tempo? Eu peguei o mato, arranquei todo o mato. Esse mato que nasce em meio ao cimento rachado, porque mato é verde. Então me parece assim, você está cimentando um terreno para construir um algo. Mas digamos assim, você está no meio do estudo. Tô estudando para faculdade. Aí você, digamos, você gosta muito de artesanato. Aí você pensa, que vontade de soltar esse livro aqui, porque como eu queria fazer crochê. Eu queria fazer crochê. Aí você pensa assim, não, eu vou fazer crochê porque um dia eu vou ter uma loja. Eu vou vender amigurumi, porque eu tô falando isso porque eu amo amigurumi. Eu vou vender amigurumi, eu vou ficar rica. E aí você não fala pra você que você tá fugindo daquela matéria, você fala que você tá cuidando de um departamento da sua vida, mas você tá cuidando de um departamento da sua vida na hora errada. E isso é o mato que nasce em meio ao cimento rachado. Tudo que dava pra mim arrancar de mato daquela parte cimentada do quintal, fui arrancando tudo.
como você saiu arrancando, o que indica? Você está eliminando as distrações para ser capaz de manter o foco. Então, tá melhorando, mas tem que melhorar ainda mais. E fui varrendo, varrendo, varrendo. E nisso que eu varri tudo, formou uma grande bola. Uma bola assim, não uma bola, mas um monte, né? Um monte de terra, um monte de mato, sujeira que eu consegui tirar daquele quintal. E aí eu via, a casa ela era tão simples que tinha uma parte da entrada dela, a entrada dela acho que era pela cozinha, não era nem pela sala. Eu não consegui. A entrada pela cozinha. Peraí que eu tenho que pensar. Entrada pela cozinha. Então é a esperança que te alimenta. A esperança de alcançar algo. Pode ser que, tipo assim, você ainda não tem, tipo assim, o que seria entrar pela sala? Não, eu tô fazendo esse curso porque eu tenho uma melhor amiga que ela faz esse curso também e eu quero estudar com ela. Isso seria entrar pela sala. Conseguia ver a sala. Essa parte da entrada dela era pela cozinha. Era como se eu entrasse pela lavanderia. Sabe aquela Entrar pela lavanderia. Lavanderia indica recomeço. É um ciclo, é uma fase. Se você for reparar suas roupas, você lava, você, né, esfregou, enxagou, torceu ou centrifugou, estendeu, né? Aí secou, dobrou, usou. Então, lavanderia indica um ciclo de recomeço. E você entrar pela lavanderia indica que você está recomeçando. E essa é a sua luta. casa bem humilde, que tem aquelas arinhas improvisadas na hora de entrar. Então, na parte de entrar, me desculpa. Na parte de entrar tem aquelas arinhas bem improvisadas, que tem um tanque, e aí você já entra, já dá pra cozinha. A casa que eu sonhei era mais ou menos esse estilo, sabe? Ó, já entra pela lavanderia e já dá na cozinha, indica assim: estou recomeçando e a esperança do meu milagre me alimenta. E aí eu vi um chão quebrado, sabe? O chão quebrado. Vamos pensar aqui. O chão quebrado. Não tô conseguindo me expressar a respeito disso. Casa que dava dó. Era uma casa É sobre a sua vida intelectual, sobre os outros departamentos da sua vida. Fio, o milagre sentimental já tá muito avançado. Muito avançado. Agora é hora de você dar um tempo na vida sentimental. Tô falando pra você desistir do milagre, não. E agora eu cutuquei o olho e o cílio entrou dentro do olho. Agora é hora de cuidar de outras coisas. Deixa eu ver a hora, gente. Deixa eu ver a hora. 5:10. Você até quer, sabe quando você até quer fazer alguma coisa, mas você não consegue? Você tá falando de você e de um departamento da sua vida. Que é o quê? Evoluir nos outros departamentos. Eu acho que é aquilo que eu tava vendo. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não conseguia. Eu consegui varrer o quintal. Uma parte do quintal. Faltava pegar aquele lixo que eu juntei tudo pra pegar. E aí eu entrava na cozinha. E eu não vi uma coisa organizada, assim, sabe? Eu não sei o que tinha jogado lá, mas tinha bastante coisa desorganizada. E aí, quem que eu vejo nesse sonho? Eu vejo a mãe do meu cunhado. A mãe do meu cunhado, Josimar. O pai da... Mãe do seu cunhado. Mãe é sempre uma figura de autoridade divina. Só que ela não é a sua mãe, é a mãe do seu cunhado. Cunhado é homem. E tem marido da irmã. Então, sabe o que me parece? Que ele já é grau de aproximação para o seu milagre. Me parece que é símbolo. Vamos ouvir até o final para eu poder concluir. Daquela menininha, deixa eu te explicar melhor. Pai daquela menininha, da Maria Júlia, que morou comigo. A minha irmã faleceu. Acho que agora você vai conseguir localizar melhor. Eu vi a mãe dele. A mãe do meu cunhado, né? Que é viúva da minha irmã, que faleceu. Eu vi a mãe dele. A mãe dele já é falecida. A mãe dele não... A mãe dele já é falecida. E a sua irmã também.
Peraí. Então indica assim, ó. E agora, peraí. Indica o seguinte. São pessoas falecidas envolvidas nos símbolos. Então é tipo assim. Se você não resolver esses departamentos da sua vida, teu milagre morreu. Curto e grosso. Aí você fala assim, Goiânia, mas quando é de Deus, o negócio não se realiza? Gente, o negócio é o seguinte. O Senhor tem promessas para todos nós. Só que nós temos que seguir os comandos. Então, para que você atinja 100% da bênção, você precisa seguir 100% das instruções. Por exemplo, Jacó atingiu a bênção, mas pagou um preço alto, perdeu Raquel e perdeu anos de convívio com José. Precisava ser assim? Não, não precisava ser assim. Era isso que o Senhor estava querendo falar para ele quando o anjo desloca a coxa de Jacó. Indica o seguinte: para que você seja abençoado, o que é o deslocar? Eu vou ter que te causar um dano permanente. Porque se você não fizer as alterações. Então, por que eu sei? Ixi, gente, eu tenho essa história, ela como é que eu conto uma coisa pra vocês? Não dá pra contar, não. Eu queria. Mas eu tenho exemplo real disso na minha vida, sobre deslocar um osso, né? Mas deixa pra lá. Pra não explicar mal explicado, melhor nem falar. Então, o negócio é o seguinte. Jacó pagou um preço. Então, o que eu ensino para vocês é para que você conquiste a bênção e conquiste a bênção sem ter que pagar o preço que Jacó pagou, que foi o deslocamento da coxa. Entendeu? Então, para você ser abençoado, pode ser que custe um preço alto, mas o preço alto é por causa das suas limitações. Papai pode te entregar o negócio sem você ter que pagar preço nenhum, porque ele já pagou o preço na cruz. Mas você precisa entender e obedecer, porque muitas vezes, 99% das vezes, você não obedece porque você não entende o comando. Não é viva mais, ela já faleceu. O nome dela é Dona Maura. E ela faleceu. Eu não sei nem se fala o nome dela é Dona Maura, ou não sei se fala o nome dela era Dona Maura. Eu não sei como que fala quando a pessoa falece, né? Eu não sei como que fala. Se é o nome mesmo da pessoa ou se era, né? Mas esse aí é o nome da mãe dele que faleceu. E ela era uma senhora do cabelo bem comprido. O cabelo dela não era feio, não. Era um cabelo liso. Não tão liso. Liso, leve ondas. E ela era bem gordinha. Usava aquelas camisetas grandes, né? E saia até o joelho. Eu sempre via ela desse jeito quando eu ia lá. Mas eu acho que ela usava outro tipo de roupa também. É porque ela ia na igreja, então ela usava essas saias, né? Porque tem pouco tipo de roupa, né? Pra quem é gordinho, bem gordinha. A mãe dele era assim, não gordinha de explodir, mas era assim, bem rechonchudinha, né? Rechonchudinha. Eu via ela tava de cabelo preso. Ela andava com cara de cavalo, cabelo preso, mas não era pra cima, não. No sonho, se ela tava de cabelo preso, ela é figura de autoridade. O papai tá se contendo espiritualmente, contendo as emoções dele, porque ainda existem limitações que você precisa superar. Porque o que é um penteado, gente? Você tá... O cabelo dos personagens vai demonstrar as emoções. Então, o que é um cabelo preso? Eu estou me contendo. O que é uma pessoa que faz um coque? É um nível de contenção ainda maior. Porque, digamos assim, um cabelo cacheado é aquela pessoa que ela está ansiosa, desejosa de se relacionar com alguém. E o cabelo é longo. Mas existe uma situação que ela não pode chegar rasgando seda. Ela tem que chegar na pose e fazer de conta, dar uma de gostosa e fingir que nem quer se relacionar com aquela pessoa. Por quê? Porque se ela chegar lá e pular no pescoço do boy, o rapaz vai assustar. E aí, como que essa cena é representada em sonho? O cabelo é preso. Então é um preso total? É um preso parcial? Aquele rabão erguido pra cima, sabe aqueles rabos de cavalo erguido pra cima? Não era assim, não. Era aquele rabinho
sei o que foi acontecendo, né? Acho que cada parte é um momento do sonho. Eu tava com uma máquina de fotografia. Sabe essas máquinas do tempo da... aquelas máquinas que usava com pilha e filme? Máquina antiga. O que é máquina fotográfica? Eu não tenho muita experiência em traduzir sobre máquina fotográfica, não. Mas é tipo assim, como você quer ser vista, como você quer ser lembrada, como que você quer sair na foto, como é a imagem que você quer passar. Uma máquina daquela, só que por essa máquina eu conseguia ver o meu passado. E o meu passado nessa casa que eu moro. O meu passado exatamente... Papai tá falando, o sonho é sobre, olha, pelo que eu tô entendendo, papai tá falando com você a respeito de algo e esse algo é assim. Filha, eu vou te mostrar como é a reputação que você alcançou, como é que as pessoas te veem, qual é a imagem que elas têm de você. Porque um dos degraus, são 8 degraus, lá no curso que eu vou disponibilizar ainda, a Escola Bíblica do Sonhador, você vai ver que lá no 8º degrau é restauração do mundo que lhe cerca. E a restauração do mundo que lhe cerca, uma parte dessa restauração é assim, é como as pessoas veem você, a imagem que elas têm de você. Então, o papai está criando uma situação ao seu redor para que a opinião das pessoas sobre você, ela mude. Porque o papai pegou você sempre foi dele, mas você só tinha salvação, você não tinha vida em abundância. O que o papai vai fazer? Agora que minha filha está entendendo as instruções, agora ela vai me obedecer e vai alcançar um nível mais alto. Não é só mais sobre salvação. Nessa casa que eu moro, porque eu moro nessa casa já tem uns 20 anos já, cheguei aqui bem pequena, eu tô com 28, eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Então, eu via a minha vida no passado, só que a máquina mostrava um passado assim que era eu que estava nesse passado, né? Eu e a minha irmã Renata, a que congrega na Assembleia de Deus, eu via eu e ela. Porque a minha irmã mais velha não morou aqui com a gente na infância, bem pequenininha, né? Ela veio depois, na adolescência. Ela veio pra cá, ela tinha 11 anos. E ficou aqui com a gente até os 14, mais ou menos, 13. Acho que ela ficou até os 14 anos com a gente aqui. Então, aí eu vi esse passado, tava eu pequenininha, acho que tinha 6 anos, e a Renata. A Renata com 4, eu não lembro quantos anos a gente tinha direito, mas a gente era bem criança, bem criancinha. Criancinha assim, de correr já, né? Acho que eu tinha a idade do Yuri. Eu acho que eu tinha uns 8 anos. 8, 9 anos, e a Renata tinha 7, mais ou menos. A Renata tinha uns 7. E a gente tava correndo no quintal. Só que tem um detalhe, essa máquina mostrou um quintal que nesse passado não existiu. Olha só que interessante. Isso eu sei de ter acontecido comigo, de ver fotos do meu pai como se ele tivesse sido uma criança muito amada, muito bem cuidada, muito zelada, como se ele fosse o filho rico de uma família que o amava muito. Longe disso, meu pai foi abandonado aos 12 anos de idade, né? Ixi, vai interromper. Eu continuo depois.